Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar da crise energética que afeta a China e a Europa. Os dois casos estão relacionados à retomada das atividades econômicas depois da queda provocada pela pandemia de Covid-19. Essa retomada gera mais demanda por energia e, assim, a matéria-prima para a geração fica mais cara. Do lado chinês, o problema é o carvão. Do lado europeu, é o gás. O governo da China limitou o uso de energia nos horários de pico, especialmente em 3 províncias onde vivem quase 100 milhões de pessoas. O carvão, base da matriz energética chinesa, atingiu o maior preço da história. A explicação é que a China e muitos outros países passaram a gastar mais eletricidade neste momento de recuperação econômica. E o governo de Xi Jinping prometeu neutralizar as emissões de carbono até 2060. Para isso, endureceu as leis para indústrias de alto consumo de energia, o que também prejudicou a produção de carvão. Oferta baixa, demanda alta, preço lá em cima. E com uma economia mundial tão dependente da China, as consequências podem ser globais. Na Europa, a recuperação econômica provocou o aumento do preço do gás, que ajuda a produzir energia elétrica. Com a chegada do inverno, a situação se agrava. E essa crise toda só reforça a posição de quem defende mudanças nas matrizes energéticas em todo o mundo. Menos combustíveis fósseis, mais formas limpas e renováveis de energia. E para falar desse assunto, vamos conversar online com Flávia Wittkowski Frangetto, mestre e doutora em Direito das Relações Internacionais e especialista em advocacia climática e de inovação. Conversamos também com Philip Hauser, mestre em Administração de Empresas e conselheiro do Instituto Transição Energética. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Philip. Há pouco, Philip, eu disse que o problema está ligado à retomada da atividade econômica no mundo, mais energia sendo demandada, por isso a matéria-prima aumenta de preço, está aí a crise instalada. Está correto esse diagnóstico ou não? É uma parte correta do diagnóstico, porque a gente também tem que tomar em consideração que durante a crise as cadeias de suprimento foram muito afetadas. Então, houve menos investimento na exploração, na produção, e também na infraestrutura para transporte. Então, isso acaba ampliando o problema. A gente tem um repique da economia com programas de estímulo que se confronta com esse gargalho de investimento em infraestrutura que se criou durante a pandemia. Bem, Felipe, se não explica tudo, se a retomada econômica não explica tudo, o que mais explica essa crise, então? É importante de analisar bem o efeito que a pandemia teve na atividade econômica durante a crise e a incerteza que isso gerou, né? Houve uma redução significativa dos consumos energéticos, sobretudo transporte e indústria, e com isso, claro, uma retração também da produção e da oferta desses insumos. Quando houve estímulo econômico e uma saída rápida dessa crise, talvez mais rápida do que esperada, simplesmente essa demanda adicional se confrontou com uma falta de insumo, uma falta de oferta que criou essa crise de falta de oferta frente de uma demanda grande. Isso é o grande conjunto, mas obviamente fica ampliado por questões específicas da China e da Europa que dificultam a gestão dessa crise. E na sua avaliação, Flávia, quais são as razões para a crise? Nessa relação que o Felipe mencionava de demanda, consumo e a capacidade que a gente tem de prover os serviços associados às atividades econômicas, no caso eu me refiro aos serviços relacionados à energia, há muita limitação. O que eu quero dizer aqui é que, assim, todas as atividades econômicas, elas sofrem uma pressão regulatória por uma mudança. E essa mudança, ela tende a acompanhar as fontes energéticas
que estão objeto ou de maior necessidade de um cuidado ambiental ou de um critério relacionado, por exemplo, à sustentabilidade, que vai implicar uma limitação, por exemplo, de acesso aos recursos que sejam de combustíveis fósseis. E aí a gente mexe em todo um panorama que é até de modos de vida, né? Eu estou indo lá na frente, mas há uma briga também geopolítica, eu entendo, de quem vai se posicionar antes em um mercado de energia que seja mais limpo, que seja renovável. E o Brasil, nesse ponto, eu acho que tem uma relevância muito grande, na medida em que a nossa matriz energética no Brasil, ela é, já há alguns anos, muito mais limpa que outros países, como se a gente comparar, por exemplo, com a China. Então, enfim, tem uma figura aí também de poderes associadas aos valores, à precificação também. Felipe, você havia mencionado razões que levam a questões internas da China e da Europa para essa crise. Você pode falar um pouco mais sobre isso, por favor? Claro, eu acho que isso se relaciona muito com o que a Flávia já falou, que o setor de energia já está em transformação. Para dar o exemplo da China, a China tentou de reduzir o uso, a produção e a geração a carvão, nem tanto por uma questão climática, muito mais por uma questão de poluição local, para melhorar a qualidade ambiental na China. Isso fez com que a oferta doméstica tenha sido um pouco reduzida. Além disso, a gente sabe que tem uma certa tensão entre a Austrália e a China. A Austrália provê uns 10% do carvão sendo utilizado na China. E isso fez com que, além dessa crise que foi causada pela pandemia, já houve uma certa restrição da oferta. Além disso, a China saiu muito rápido dessa crise do Covid. Então, a atividade econômica cresceu rapidamente e se enfrentou com essa limitação. Um elemento que também é interessante é que a China também tem uma regulação muito forte dos preços de energia elétrica. O preço de energia elétrica pode subir só por 10% ou até agora 20%. Agora, se o preço do carvão triplicou, como a gente observou, o mercado não é capaz de absorver essa alteração, o que leva a uma crise secundária no mercado de geração elétrica. Então, esse é o tipo de detalhe que a China enfrentou e todos os países têm que lidar da sua forma com esses efeitos. Flávia, há pouco você falou sobre a provável substituição do gás e do carvão como matrizes energéticas. Isso mexe com a cadeia de produção de energia no mundo todo, com bilhões de dólares em interesses poderosos de empresas, de países. Que implicações isso traz? A atividade econômica ela depende de energia. Então, dependendo do setor e seu segmento, há um impacto que é relacionado à compulsoriedade, uma tendência de se voltar ao que seja uma fonte energética mais limpa. Em geral, esses processos eles aconteceriam se nós não tivéssemos direito na vida, eles aconteceriam naturalmente por uma questão de a natureza precisar de certas respostas que sejam mais inteligentes. Por exemplo, eficiência. Então, se não tem numa hidrelétrica, por exemplo, o fornecimento da quantidade de água calculada dentro de um contrato com uma concessionária para que a energia seja produzida, e isso pode se dar por uma questão da natureza, como, por exemplo, decorrência de uma seca, que fica mais intensa, então a gente vai ter um impacto naturalmente ali na relação concessionária e poder concedente, quanto ao preço em que efetivamente aquilo seria disponibilizado em condições normais ou conhecidas nas métricas ali do passado. Então, o que acaba acontecendo é, na medida em que há um problema de natureza, eu diria até ambiental, a gente tem uma necessidade de adaptabilidade, de ajustamento também no âmbito dos comportamentos que são, de uma hora, voluntário, até se tornarem efetivamente em algo que seja obrigatório. E por isso que eu falava da tendência de uma compulsoriedade. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eficiência energética dentro dos prédios
eu acompanhei vários projetos de lei em que havia uma necessidade ali pela proposição de que alguns prédios, inclusive públicos, fossem restaurados e tivessem ali uma nova instalação, por exemplo, de painéis fotovoltaicos. Na hora da discussão desses projetos, acontecia de outras questões dos outros setores associados terem que ter uma resposta. Então, por exemplo, um prédio, seria um prédio antigo, será que ele comporta ter uma tecnologia que vai acabar tendo que ter uma reforma no teto, no telhado, como vai ser essa fiação nova, como funciona, qual que é o impacto, também na construção civil. Então, assim, não é uma coisa tão simples, mas é um caminho. E, Felipe, é um caminho, não é um clique, não se substitui uma matriz energética da noite para o dia. Como é que se daria esse processo mundo afora? Que energia substituiria o carvão e o gás prioritariamente? Como é que seria construído esse processo? Essa transição até esse sistema energético do futuro é complexa. A gente sabe hoje de que um sistema que tem como fundamento a energia solar, eólica, a hidroeletricidade e a bioenergia, talvez a geotermia, que essa composição ela é ideal para poder abastecer as demandas elétricas que nós temos hoje e as demandas elétricas do futuro, seja de transporte, seja de indústria. Então, essa imagem do sistema elétrico ideal do futuro, ela é muito atrativa, ela oferece muita oportunidade para as nossas sociedades. Mas o caminho até lá é complexo, demanda muito investimento, demanda que essas soluções do futuro sejam compatibilizadas com uma regulação nova e demanda de que a indústria, a sociedade se ocupa dessas oportunidades e resolve também as complexidades. E uma complexidade justamente que hoje nós ainda dependemos do gás, do petróleo, do carvão. Essa dependência ela vai diminuir ao longo dos anos, mas isso vai levar um tempo. A questão é até onde nós temos e podemos priorizar os investimentos em renováveis nesse sistema do futuro e até onde nós ainda precisamos algum investimento, que não pode ser exagerado, também em carvão e gás natural, porque ainda dependemos dessa fonte. Esse é o grande dilema que a gente tem que enfrentar, é mudar o nosso sistema econômico para criar um futuro melhor, mas sem atropeçar através desse tipo de crises que a gente está observando. Flávia, nós estamos falando do quê? De décadas? Quantas décadas? Mas eu pediria que você respondesse logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da crise energética que afeta a China e a Europa e que, com certeza, afeta o mundo todo. Os nossos convidados são Flávia Wittkowski Franghetto, mestre e doutora em Direito das Relações Internacionais e especialista em Advocacia Climática e de Inovação. Converso também com Philipp Hauser, mestre em Administração de Empresas e conselheiro do Instituto Transição Energética. Flávia, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Nós estamos falando da transição da geração de energia mundo afora, o mundo tendendo a deixar de usar o gás e o carvão e assumindo novas fontes de energia. Mas isso não se dá num clique, como a gente disse, é um processo. Para quanto tempo? Para quantas décadas, digamos? O que nós temos é um passivo de revolução industrial que ainda está em tratativa em relação a um resultado que seja o quanto a poluição, digamos assim, causada pelos países desenvolvidos em um primeiro momento, resulta em uma necessidade de redução de emissões associadas a gases de efeito estufa. Eu estou me referindo aqui a uma questão de responsabilidade que é comum, porém diferenciada daqueles que no passado emitiram antes. E o Brasil, ele acabou sendo tardiamente industrializado
e nem por isso deixa de ter também a sua cota de responsabilidade. Ocorre o seguinte: qual é o papel dos países, dos estados nacionais, perante a comunidade internacional nas respostas? E quando nós vemos que são os indivíduos dentro dos seus países que reduzem as emissões, nós vemos que os papéis de cada um têm uma significância para o resultado global de uma temperatura almejada em alguns acordos internacionais, e aqui eu vou citar em especial a Convenção Internacional sobre Mudança do Clima e um dos seus protocolos, que é o Acordo de Paris, né? Gostaria digamos, complementar a visão jurídica da Flávia por uma outra visão mais econômica e de política global. Essa visão de que a mitigação das mudanças climáticas seja um ônus, ela paulatinamente está sendo substituído pela visão que seja uma oportunidade. Se a gente vê hoje, os países se estão colocando com metas de atingir neutralidade climática até 2050 ou até antes, no caso da Alemanha, não só por uma questão de responsabilidade, mas também por uma questão de oportunidade. Temos hoje as tecnologias, temos as estratégias para descarbonizar a nossa economia, para construir os arranjos produtivos do futuro, que são mais eficientes, mais produtivas e mais limpas. Então, hoje, nós temos uma corrida para a dominância desses novos arranjos produtivos, e é muito importante que todos os países tenham uma ciência de que isso vai determinar a prosperidade do futuro. E, Felipe, esse novo rumo para a economia global na questão energética parece um caminho sem volta, ainda que possa demorar algum tempo, mas pega o Brasil um pouco na contramão. A descoberta do pré-sal se deu aí há no máximo 15 anos, e o Brasil hoje tem reservas significativas de petróleo num mundo que não quer mais usar petróleo, ou pelo menos tenta não usar. O Brasil vai perder com isso? Não se trata só de substituir uma tecnologia por outra. Se trata de uma transformação da sociedade, da sua regulação, do seu sistema de mercado. E essa transformação, ela traz grandes oportunidades, mas ela também traz os seus obstáculos. E para que o Brasil possa trilhar esse caminho, é importante que a sociedade participe desse diálogo e que o Brasil desenvolva uma visão de Estado que queira aspirar a esse futuro e que inicia essa transformação da sua regulação, mas também da sua cultura de uso energético. Eu entendo muito bem que o petróleo tem um papel muito importante no imaginário brasileiro. O orgulho que tem da Petrobras é justamente porque ela foi capaz de superar todos os desafios tecnológicos do passado. Agora, se o Brasil fez isso no passado com o petróleo, eu tenho certeza que o Brasil vai saber fazer isso com solar, com eólico, com a bioeconomia, e já faz com as hidrelétricas. Então, certamente o futuro é atrativo, mas teremos alguns desafios para se vencer. Flávia, o arcabouço jurídico brasileiro teria que sofrer alguma modificação para caminhar nesse sentido? Eu acho que nós poderíamos reforçar no direito brasileiro algumas previsões que já tentaram percorrer o Congresso. Eu vou citar aqui, em especial, em 2009, com a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, um dos artigos vetados foi aquele que colocava um quantum em relação a uma obrigação que se tornaria a substituição dos combustíveis fósseis. Ele foi vetado, portanto, passou a lei sem essa previsão, o que torna muito complicada a sua implementação, porque existe uma certa inércia dos setores enquanto eles não são cobrados por isso. Então, claro, existe um papel do Ministério Público Federal, de que existe uma necessidade de cumprimento mesmo nesse estágio em que
especificamente não tem a quantidade de redução de emissão necessária. E então a gente fica num dilema, juridicamente falando, em termos de logística, de se dispositivos como esses poderão induzir a uma economia que seja mais rápida para essa categoria de fontes energéticas mais limpas. Eu entendo que uma solução interessante para esse dilema é a possibilidade de reconhecimento das iniciativas locais, individuais, de pessoa jurídica ou física, que antecipem os resultados finais almejados em termos de, por exemplo, reduções de emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, se por acaso, por exemplo, eu estou em uma determinada empresa que durante anos trabalhou com petróleo, ou enfim, com fontes de combustível fóssil, essa transformação, essa mudança dela para outros caminhos, ela poderia ser valorizada na medida em que ela apresentasse uma vantagem comparativa perante esses novos assuntos, essas novas agendas, que fosse predisposta à sustentabilidade. Isso é possível por métricas, por exemplo, da temperatura global. Eu vou referenciar até aqui uma pessoa que é um cientista muito forte, foi co-chair no protocolo de Kyoto, que é o Luiz Gilvan Meira Filho. Então, esses cálculos, essa proxies relacionada à temperatura média global, eles passariam a poder ser contemplados como uma forma de você conseguir calcular a contribuição de cada um para o resultado global, em termos de temperatura no mundo e da entrega, do delivery que tem que acontecer em relação aos compromissos internacionais. Felipe, essas novas fontes de energia dependem do desenvolvimento de tecnologia. Você mesmo disse que o Brasil é capaz de produzir essas novas tecnologias, mas quem é que está na frente no mundo nesse caso, nesse assunto? Que parceiros o Brasil poderia buscar? Primeiro, eu gostaria de citar as tecnologias onde o Brasil já tem plena dominância. São as hidroelétricas e também a bioenergia. O Brasil tem muita experiência no aproveitamento de biomassa residual, por exemplo, de cana-de-açúcar ou florestal. Além disso, já está começando a construir a sua própria tecnologia de geração eólica, já tem fábricas que produzem isso. E, por último, o solar, que aí sim é uma tecnologia que acaba sendo desenvolvido na Europa e produzido na China. Sendo que a minha preocupação não é necessariamente que o Brasil tenha que importar tecnologia. É normal que determinados insumos precisam ser importados. O importante é que o Brasil tem uma vantagem comparativa que não pode ser copiada, que é um sol, que é um vento, que é um bioma imenso. Isso dá ao Brasil uma vantagem comparativa que não pode ser copiado, que não pode ser desenvolvido de uma forma tecnológica. Agora, para que o Brasil possa fazer usufruto dessas vantagens comparativas, evidentemente precisa continuar desenvolvendo o seu sistema elétrico de forma renovável. O que a gente observa agora é que o Brasil quer estender a geração por carvão, que está querendo construir geração a gás de forma mandatória, vai na contramão desse futuro. O outro é que se o bioma, se o clima, se a agricultura, se o manejo florestal é o futuro, é inconcebível que o Brasil não cuide desses ativos e tenha que se sujeitar a uma dúvida internacional em relação à sua capacidade de conservar a sua floresta. Então, se a tecnologia é importante, mas o manejo dos recursos renováveis, seja de energia, seja de floresta, seja de agricultura, é muito mais importante e dá ao Brasil uma vantagem que não pode ser copiada por nenhum país. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a participação de Flávia Wittkowski Frandito, mestre e doutora em Direito de Relações Internacionais e especialista em Advocacia Climática e de Inovação. Agradeço também a Philipp Hauser, mestre em Administração de Empresas e conselheiro do Instituto Transição Energética.
Muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.